presidente dos Estados Unidos lançou uma investigação formal à administração do seu antecessor, Joe Biden. Em causa estão alegações de que o estado cognitivo de Biden teria sido ocultado do público enquanto ocupava a Casa Branca. Donald Trump assinou uma ordem executiva esta quarta-feira determinando uma investigação à conduta da equipa do ex-presidente Joe Biden. O objetivo, segundo Trump, é apurar se houve conspiração para esconder do público o alegado declínio cognitivo de Biden e se os terceiros terão assumido de forma inconstitucional funções presidenciais. O memorando sugeria, sem fornecer provas, que os funcionários anónimos podem ter-se aproveitado de Biden através da utilização de um autopen, o processo pelo qual os presidentes podem dar a sua aprovação a um documento sem assinar fisicamente. Em 2005, o gabinete do Conselho Jurídico do Departamento da Justiça dos Estados Unidos afirmou que o sistema de abertura automática, o que o próprio Trump utilizou para correspondência de rotina, era uma forma legítima de um presidente validar os documentos oficiais. A investigação da administração de Trump, que será conduzida pela Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, e pelo conselheiro da Casa Branca, David, surge como uma tentativa de minar a legitimidade de algumas ações executivas e perdões de Biden. Em resposta às afirmações de Trump, Biden, que anunciou recentemente que sofre de um cancro de próstata, afirmou deixando bem claro que tomou todas as decisões durante a sua presidência. O antigo presidente acrescentou que o seu sucessor queria utilizar a sua última ordem executiva como uma tática de distração. A investigação de Trump sob a administração de Biden marca uma escalada na sua perseguição aos adversários políticos. O presidente Donald Trump conversou com Vladimir Putin por telefone. Nesta conversa, o líder russo revelou que prepara uma resposta ao ataque de drones ucranianos. A conversa entre Trump e Putin por telefone durou cerca de 1h e 15 minutos. Nas redes sociais, o presidente americano disse que um dos principais assuntos foi o ataque ucraniano contra mais de 40 aeronaves militares russas no último domingo. Segundo Trump, Putin disse com muita veemência que terá de responder ao ataque. O presidente americano ainda deixou claro que depois da conversa com o líder russo, não vê a paz na guerra da Ucrânia em um futuro próximo. O Kremlin classificou a conversa como positiva e produtiva. A Casa Branca segue negociando com outros países em busca de acordos tarifários. Donald Trump deu a entender nesta quarta-feira que as conversas com a China não avançaram. Trump reafirmou que gosta do presidente Xi Jinping, mas que tem sido muito difícil fazer um acordo tarifário com a China. O governo americano já confirmou que os dois líderes vão se encontrar em breve para negociar. O governo português apertou o cerco contra imigrantes em situação ilegal. Mais de 5.000 brasileiros serão obrigados a deixar o país. Rafael é artista de rua e saiu de São Paulo há 3 meses. Esperava conseguir o visto de permanência. Tem muitas pessoas que vêm com o sonho de poder ajudar a família lá no Brasil, né? Com o plano de ação para migrações, pelo menos 34.000 pessoas terão que retornar ao país de origem. Mais de 5.000 brasileiros estão nessa situação. São imigrantes que tiveram o pedido de permanência negado até junho do ano passado. Agora, eles têm 20 dias para deixar Portugal de forma voluntária. Segundo o governo, quem não cumprir o prazo poderá ser deportado. Hoje, 513.000 cidadãos do Brasil vivem legalmente em Portugal, segundo o último levantamento do governo brasileiro feito em 2023. Portugal permitia que pessoas que estivessem no país para estudar ou em busca de trabalho pedissem autorização de residência. No ano passado, o governo extinguiu esse mecanismo. Agora, os estrangeiros que quiserem morar em Portugal precisam primeiro de um contrato de trabalho. Portugal tem registrado avanços no combate à pobreza
mas os números continuam preocupantes. Um novo relatório revela que mais de 2 milhões de pessoas vivem em risco de pobreza ou exclusão social e cerca de 15 mil já dormiram na rua. Apresentado esta quarta-feira em Lisboa, o relatório Portugal Balanço Social 2024 alerta que, apesar da trajetória positiva nos últimos anos, cerca de 20% da população, mais de 2 milhões de pessoas, permanecem em risco de pobreza ou exclusão social. De acordo com dados do Eurostat, a taxa de risco de pobreza após transferências sociais era de 17%, ligeiramente acima da média da União Europeia. Já cerca de 1,8 milhões de portugueses vivem abaixo do limiar da pobreza, ou seja, com rendimento mensal inferior a 632 euros. O relatório destaca ainda que 15 mil pessoas já dormiram na rua por falta de condições habitacionais. Famílias monoparentais, numerosas, idosos, imigrantes e habitantes de zonas rurais estão entre os grupos mais afetados. Na região dos Açores, a pobreza atinge níveis críticos, com uma taxa de quase 8 pontos acima da média nacional, seguida da Madeira e da Península de Setúbal. O estudo concluiu que para erradicar a pobreza em Portugal seriam necessários cerca de 3,5 mil milhões de euros. No entanto, os investigadores alertam que o problema exige uma resposta estruturada e multidimensional por parte das políticas públicas. Um turco é investigado por fazer parte de um esquema que usa o Brasil como rota de passagem para entrada ilegal nos Estados Unidos. Ao menos 8 pessoas levadas pela quadrilha foram presas na fronteira com o México. Nestas imagens, os policiais federais aparecem minutos antes de prender o suspeito, ainda durante a madrugada. O turco morava na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo. Na casa dele também foi encontrada uma arma falsa. Segundo as investigações, ele ajudava migrantes ilegais a seguir para o México e de lá cruzar a fronteira ilegalmente para os Estados Unidos. O delegado explica qual era o papel do estrangeiro na organização criminosa. Providenciar a logística, desde documentos falsos até mesmo recepcioná-los aqui, colocá-los em hotéis, providenciar o transporte, seja terrestre, seja aéreo. A polícia americana identificou e prendeu 8 pessoas que cruzaram a fronteira com a ajuda da quadrilha. Todas são de nacionalidade turca, mas ainda não se sabe quantos ilegais conseguiram, de fato, entrar nos Estados Unidos. O Brasil ele é usado como um ponto de parada, né? Então a pessoa sai do outro continente, chega aqui no Brasil e aguarda somente o momento para que possa sair também do país e seguir a travessia dele, que é a imigração ilegal. Uma segunda operação da PF apreendeu documentos e anotações de outro grupo em São Paulo. Os criminosos ainda recrutavam pessoas para se prostituírem na Europa. Nesse caso, ninguém foi preso. Uma forte turbulência durante o voo Berlim-Milão obrigou a uma aterragem de emergência no sul da Alemanha devido a condições meteorológicas extremas na região. Esta e outras notícias vamos ver no Giro pelo Mundo. Foi uma noite de susto a bordo de um voo de Ryanair com a rota entre Berlim e Milão, quando uma violenta turbulência atingiu o avião por volta das 8h30 da noite. A força da tempestade obrigou o piloto a desviar a rota e realizar uma aterragem de emergência no aeroporto sul da Alemanha. A bordo estavam 179 passageiros e 6 membros da tripulação. 8 passageiros e um tripulante sofreram ferimentos. 3 deles precisaram de cuidados hospitalares, enquanto os demais foram tratados no local.
Por precaução, todos os ocupantes da aeronave foram avaliados pelas equipas de emergência. O avião foi impedido de continuar a viagem e a companhia providenciou transporte rodoviário até Milão, a cerca de 380 quilómetros de distância. As autoridades alemãs relacionam o episódio com as severas condições meteorológicas que afetam a região. Em alguns locais, ventos fortes destruíram telhados de casas e há suspeitas de ocorrência de um tornado ou tromba de água. O Serviço Meteorológico Alemão emitiu novas alertas para os próximos dias, com previsão de granizo, ventos intensos e chuvas fortes em várias zonas do sul da Alemanha. A Marinha da Coreia do Sul resgatou 4 norte-coreanos que navegavam à deriva no mar do Japão. Segundo as autoridades sul-coreanas, os tripulantes terão atravessado a fronteira marítima de forma acidental e manifestaram o desejo de regressar ao seu país de origem. A embarcação foi detectada a cerca de 100 quilómetros na costa leste sul-coreana, em pleno mar de Japão, e após o salvamento foram entregues às autoridades competentes para os procedimentos habituais. E em casos como este, é comum a realização de interrogatórios pelos serviços de segurança para apurar as intenções dos tripulantes e garantir a segurança nacional. O Ministério da Unificação da Coreia do Sul afirmou que, se confirmada a vontade de retorno, será garantido um repatriamento rápido e seguro por razões humanitárias. Este episódio acontece no momento em que Seul ainda aguarda a resposta de Pyongyang sobre o destino de outros 2 norte-coreanos resgatados em circunstâncias semelhantes há 3 meses no Mar Amarelo. As autoridades argentinas detiveram 3 pessoas em Mendoza na noite de domingo por envolvimento no sequestro e tentativa de venda de um menino de 3 anos. Os suspeitos são familiares da criança, que é a avó de 36 anos, o seu companheiro de 27 anos e o tio materno de 21 anos. Segundo relatos divulgados pelo jornal, o grupo planeava levar o menino até a cidade de Salta, no norte do país, onde seria vendido por 14 milhões de pesos, o equivalente a cerca de 640 mil euros. A denúncia foi feita pela mãe do menor, que procurou a polícia local alegando temer pela própria vida e pela vida do seu filho. Ela revelou que os 3 familiares tinham viajado de Salta para Mendoza com o objetivo de levar o menino à força e que estariam a organizar uma logística para o transporte. Durante a investigação, a polícia apreendeu malas e outros objetos que reforçam a tese de um plano em curso. O menino foi examinado por médicos que confirmaram que ele se encontra bem de saúde. Um dos detidos tentou justificar o ato, alegando que pretendiam levar a criança para Salta porque a mãe não tem condições de criá-lo. No entanto, a mulher nega essa versão e afirma que queriam raptar o seu filho. A polícia descobriu ainda que parte do valor acordado pela venda já havia sido adiantado, o restante seria pago após a entrega da criança. As autoridades estão agora a trabalhar em conjunto para apurar todas as responsabilidades e se o caso refere ou não a uma tentativa de tráfico de menores.